Olá, meus irmãos, graça e paz eterna para todos. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para junto compartilhar o Evangelho do Reino Eterno. Para você que tem chegado novo no nosso canal, não tem conhecido nossas mensagens, é sempre um prazer falar com você. Escreve lá, dá um joinha, divulga essa mensagem. Aperte a opção todas para que você possa receber os nossos vídeos quando a gente lançar ele. E hoje nós estamos com um tema aqui, onde é a casa de Deus? Você já parou para pensar se você descobrisse onde que Deus habita, onde é a casa dele? Com certeza você pararia de buscar Deus no monte e fazer campanha de buscar o Espírito Santo. Se você entendesse que nós somos a habitação de Deus. E se nós somos a casa e morada de Deus, o que realmente nós vamos buscar em um templo feito por mão de homens? Impede de você se reunir lá? Claro que não, mas precisamos entender que nós somos a morada de Deus e podemos reunir-nos lá como congregação de Deus, como congregados já no reino eterno para termos comunhão um com os outros. Mas a casa de Deus somos nós somos a habitação de Deus. E nós vamos conferir aqui na palavra. Evangelho de João, livro histórico, versículo 19, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: derrubarei este santuário e em 3 dias o levantarei. Verso 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Então Jesus estava ali diante dos fariseus, dizendo que ele derrubaria aquele santuário e com 3 dias ele iria edificar um outro santuário. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus chegou ali no templo ali de Salomão e encontrou aqueles fariseus, aquele povo vendendo e comprando, fazendo daquele templo uma casa de comércio. Então por isso que ele disse aquilo, ele ia derrubar aquele templo e em 3 dias ele iria edificar que era uma nova estrutura. Ele mesmo seria o templo, aqueles que atrairia todos para Deus. Toda estrutura que diz que é a casa de Deus é engano. Toda estrutura, pode ser o líder que for, bispo, apóstolo, ou membro, ou criança, todos aqueles que lançam uma pedra fundamental, dizendo que ali é a casa de Deus, sai fora que é engano para pegar o seu dinheiro, porque a casa de Deus somos nós. João 4,12, que diz assim: és tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então, Jesus ali conversando com aquela mulher samaritana, e Jesus pede água para aquela mulher. Então, aquela mulher acha muito difícil, porque os judeus não comunicavam com os samaritanos. E Jesus disse: olha, se tu soubesse quem me pede água, certamente você me pediria e eu lhe daria água viva. Então a mulher ficou espantada. Como você pode ser maior do que o pai Jacó, que fez o poço e deu de beber aos seus filhos e até mesmo o gado? Jesus diz: olha,
Aquele que beber da fonte de Jacó, da velha aliança, do templo de Salomão, das leis de Moisés, sempre eles vão ter sede. Mas aqueles que beber da água que eu lhe der, que era do Espírito que seria derramado, e as suas palavras tinham poder, ele diz, pelo contrário, nunca mais você vai ter sede. E nunca mais você vai vir a esse poço beber. Meus irmãos, toda a estrutura é levantada pelos homens, eles nunca matam a sua sede. Porque se realmente você beber de Cristo uma vez, você nunca mais vai procurar ninguém para ser saciado da sua sede. Porque em você vai formar uma fonte que vai jorrar eternamente. Então, eles precisavam beber de Cristo, beber do Espírito, porque até ali o Espírito não tinha sido derramado. Jesus estava dizendo do Espírito, aqueles que beber, que crê em mim, eu vou encher vocês do meu Espírito e nunca mais vocês vão ter sede. E a água que vocês vão beber, em vocês vai se tornar uma fonte que vai jorrar água para a vida eterna. E hoje, por que as pessoas sempre fazem campanha, busca do Espírito Santo e sempre têm sede de Deus? Então eles nunca beberam essa água. Ou você nunca experimentou da água de Jesus, que é o próprio Deus, ou você está com sede todo dia e precisa buscar essas águas lá na instituição, que todo dia eles te dão um pinga-gota, todo dia é um pingo. Você não pode beber tudo de vez, senão você não volta mais lá. Você entende que toda a estrutura levantada pelo homem não leva a ninguém a Deus. A religião significa religar. Toda religião tem o preceito de religar o homem a Deus. Mas isso Deus já fez, Jesus já fez na cruz do Calvário. A Bíblia disse, quando ele fosse levantado no madeiro, ele atrairia todos para eles. Então todos os espíritos já foram atraídos por Deus. Hoje você precisa ser salvo no entendimento desse engano e dessa inverdade que as pessoas pregam hoje, dizendo que lá é a casa de Deus. Deus só pode ser adorado em espírito. João 4, versículo 20, que diz assim, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então a mulher, quando Jesus revelou o segredo dela ali, aquela mulher buscou um amparo na religião. Todas as pessoas, quando é confrontado, elas buscam um amparo na religião. Ah, fulano tem que ter uma religião. Religião, meus irmãos, não significa nada. O mundo está cheio de religião. Cristo não pregou religião, ele era o caminho. Então a mulher diz, nossos pais adoraram aqui nesse monte Gerizim. Mas vocês, como judeus, diz que tem que ser lá em Jerusalém, no templo de Salomão. E aí disse-lhe Jesus, mulher, crer-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação, meus irmãos, veio dos judeus, por quê? Porque Cristo veio da descendência de Davi. Então a salvação ia vir dos judeus, não porque os judeus tinham uma palavra de salvação, porque eles não tinham. Eles tinham regras e mandamentos baseados na lei de Moisés. Mas a salvação vinha dos judeus, que era o próprio Cristo, que era o Salvador.
E o verso 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai o procura os tais que assim o adoram. Então, a adoração hoje não é na carne, não é na emoção que você sente quando eles cantam um hino, ou que traz uma palavra. A emoção, você pode ficar emocionado com várias situações. Existe pessoa que não pode ver as músicas da antiguidade, que eles emocionam, outros choram. Assim é a mesma coisa hoje. Você, quando precisa de um hino para te levar você a Deus, mexer com as suas emoções, você não conhece realmente o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque a mulher, ela se apegou à religião. Hoje é a mesma coisa. Você não precisa de uma estrutura, de um lugar para adorar a Deus. Você adora a Deus em qualquer parte do mundo. Porque a adoração hoje é no Espírito. Mas, Simã, você é contra a reunião? Não, meus irmãos. Nós também temos aqui as nossas reuniões. Nós se reunimos todos os domingos. Lemos ali, estudamos, vendo realmente aquilo que foi feito. Temos comunhão com os outros. Tomamos um café, levamos um bolo. Isso faz parte da reunião dos santos, da morada do Deus eterno. E ali nós crescemos a cada dia no conhecimento. Mas não impondo ninguém que ali é a casa de Deus, que você não for ali, você está desviado, você tem que participar da ceia, você tem que se batizar. Meus irmãos, isso é o rudimento que já passou e já ficou velho há muitos anos. Paulo diz em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz que era para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Cristo tinha uma doutrina, ele era um judeu, e a doutrina dele era o quê? A doutrina do judaísmo. Ele precisou morrer para depois ressuscitar, para que a igreja fosse começada a ser edificada. Onde Deus habita, Simã? Se você descobrisse que Deus ele não habita no templo feito por mão de homens, e você é a morada dele, o que você faria? Você dependeria de alguém para te levar a Deus? 1 Pedro 2, 5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificada como casa espiritual para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer de sacrifício espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. A igreja do primeiro século, meus irmãos, ela foi edificada para a morada de Deus. Aí qual é a diferença daquela igreja que foi edificada para um povo hoje que já é morada de Deus? Há muitas diferenças. A graça foi proporcionada para eles porque o pecado, aonde abundou o pecado? Neles, porque aonde não tinha lei, não tinha pecado. Mas depois que a lei de Moisés veio, abundou o pecado, porque todos eles mergulharam na desobediência. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça foi para tirar eles daquela lei de Moisés, para ser edificado, para se tornar morada de Deus. Então hoje, qual é a diferença daquela igreja para o nosso estado hoje? Nós já estamos no estado eterno de Deus. Eles foram edificados para ser morada de Deus. Nós, quando viemos, já viemos no reino de Deus
e hoje nós somos morada eterna de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus? Porque Jesus disse que com 3 dias ele derrubar aquele santuário. E agora iria fazer daquele povo, assim como Jesus foi feito santuário de Deus, aqueles que ouvissem a sua palavra se tornariam também santuário de Deus, morada de Deus. E o verso 16 diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus? É que o Espírito de Deus habita em vós. No momento que eles creram, meus irmãos, eles receberam o penhor do Espírito Santo. Eles precisavam perseverar até o fim. Quando o Evangelho fosse pregado em todo o mundo, viria o fim. As 70 semanas de Daniel se cumpriria. O Evangelho seria pregado em todo o mundo habitado daquela época. Então viria o fim desses rudimentos das leis de Moisés e Deus passaria a tabernacular com o homem para sempre. A igreja foi edificada para a morada de Deus. A igreja do primeiro século foi montada. Eles receberam dons do Espírito ali. Uns foi chamado para apóstolo, outro para profeta, até o aperfeiçoamento dessa igreja. Quando é que eles foram aperfeiçoados, Simar? Na vinda de Jesus. Nós estamos cansados de pregar, nós já pregamos a vinda de Cristo, a segunda vinda em glória. Cristo não vai vir. Você vai morrer com essa esperança, os seus netos, os seus bisnetos, tataranetos, e nunca você vai ver Jesus voltando, porque vai voltar para onde? A sua casa está vazia? Você é uma igreja sem cabeça? Você é um corpo sem cabeça? Porque se ele não habita em você, você está com quem? Então, Cristo já veio, já mora em nós e nós já estamos no reino eterno. Cristo, nós já somos casados com Ele. Hebreus capítulo 3, versículo 6, que diz assim: mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme até o fim a nossa confissão e a glória da esperança. Esse versículo aqui aplica para nós hoje. Se nós perseverarmos até o fim, nós seremos casa de Deus? Não, porque eles estavam na antiga aliança, onde eles tinham uma esperança que ele seria edificado para a casa de Deus. E se eles não perseverassem até o fim do século, o famoso fim do mundo que a religião implantou no mundo todo, esse engano maligno, fim do mundo, eles dizem, fim dos tempos, fim do século, ele diz que é o fim do planeta Terra. Eclesiastes 1,4 diz que vem geração, vai geração, e a Terra permanece para sempre. Mas, infelizmente, as pessoas ainda vivem nesse engano. Então, eles precisava, Paulo está dizendo, se vocês perseverar até o fim. Porque Paulo diz, em esperança eles foram salvos. Nós não fomos salvos em esperança, meus irmãos. E não precisamos perseverar até o fim. Nós precisamos perseverar até o fim da nossa vida. Manter esse reino que nós já viemos nele, para desfrutar das maravilhas que Deus proporcionou desde o primeiro século. As nossas condições hoje, você fica até espantado e escandaliza quando a gente fala, a nossa posição hoje é melhor do que a deles, porque eles entraram no reino, nós já nascemos no reino de Deus.
Exemplo do passado. Hebreus capítulo 3, versículo 17, que diz assim: E contra quem se indignou por 40 anos, não foi porventura contra os que pecaram, cuja corpos caíram no deserto? Então Paulo está dizendo, isso foi um exemplo que Paulo traz, porque aquele povo que Deus chamou do Egito, eles receberam uma promessa de entrar na terra prometida. Só que eles precisavam perseverar até o fim da sua carreira, quando atravessasse o Jordão e derrubasse as muralhas de Jericó. Só que alguns deles não creram. É igual quando Cristo veio pregar, é a mesma coisa. A sombra da igreja do século I era a mesma coisa da saída do Egito. Moisés foi um libertador do povo do Egito para introduzir na terra prometida. Jesus também vem sendo como um libertador para tirar da terra velha, da antiga aliança, para introduzir em uma nova terra, num governo de Deus, vindo de Deus. Então ele está dizendo que caíram muito no deserto e não conseguiram entrar. O verso 18. E a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão aos que foram desobedientes. Aqueles que foram desobedientes não entrou no repouso. O que era o repouso do povo de Deus? Porque no Egito eles foram escravizados. Quando eles entrassem na terra prometida, eles iriam repousar, descansar, porque a terra era boa e eles não precisavam mais ser escravos de ninguém, então ali seria o repouso para a alma deles. O verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade deles. Eles não puderam entrar na terra prometida, porque foram incrédulos, murmuraram e caíram no deserto. Mas aqueles que foram fiéis, Josué e Caleb e a sua família, e o restante de 20 anos para cima, para baixo, eles entraram na terra e desfrutaram do bem. Agora, a mesma coisa aconteceu lá com Jesus, era o mesmo simbolismo. Hebreus capítulo 4, versículo 9, mas se você quiser entender o texto melhor, porque o verso 3, 19 e 20 é uma continuação do 4. Então, se você quiser ter uma compreensão melhor de Hebreus 4, versículo 1 até o 9, 10 e 11, eu vou começar lendo do 9. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Paulo está dizendo, existe ainda um repouso, porque Jesus diz, aquele que vinde a mim todos que estão cansados, que eu vos aliviarei. Então, tinha um reinado para aquelas pessoas, um descanso em Cristo, um sabático. Não é um sábado de um dia, mas Cristo era o sábado, o Senhor do sábado. Então, aqueles que crescem em Cristo achariam descanso. Resta ainda um sábado, que era o próprio Cristo, o Senhor do sábado. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou das suas obras, assim como Deus das suas. Então, hoje, meus irmãos, existe muitas pessoas cansadas de fazer a obra de Deus, porque você quer, porque Deus não mandou você fazer a obra. Os discípulos tinham aquele mandamento de ir pregar o evangelho a todo mundo para entrar no descanso de Deus. E quantos anos eu vivi cansado, pregando para salvar a alma? A alma é sentimento, é emoções. O Espírito nos salva, agora precisamos ser salvos a metanoia. Mas isso não impõe ninguém. Isso aí, o evangelho hoje é compartilhar os feitos que Deus fez. Então, aqui Paulo está dizendo, no verso 10, pois aquele que entrou no seu descanso, no descanso de Deus, esse também descansou das suas obras, assim como Deus descansou das suas. Então, quando você entende que o evangelho já foi pregado, estamos no reino eterno de Deus, você encontra descanso para suas almas.
Você não vai sair correndo aí, pregando o evangelho aos quatro cantos do mundo para Jesus voltar. Ele já voltou, estamos já no mundo, no reino eterno, e somos a morada de Deus. Isso é um descanso para a sua alma. O verso 11. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Hoje, se as pessoas não acreditarem nesse reino eterno que já foi estabelecido e continuar com essa euforia de fazer a obra de Deus, eles estão sendo desobedientes e não estão herdando realmente aquilo que Deus deixou. Porque Deus descansou das suas obras. E nós vamos cansar pela obra de Deus, se na cruz ele disse que está tudo consumado, e chamou aqueles discípulos para dar continuidade até o fim dos tempos, que o fim dos tempos já veio, que era o fim daquele reinado de Moisés, para entrar o novo de Deus, o reino eterno de Deus. E aonde é a casa de Deus, então? Se Deus habita em nós, meus irmãos, nós precisamos descansar. E se você é a casa de Deus, quando alguém manda você levar o seu dízimo para a casa de Deus, a casa de Deus hoje somos nós, então tem que levar para mim mesmo. A casa de Deus, meus irmãos, nunca foi parede. Atos 7, versículo 45, que diz assim: o qual nossos pais, tendo por sua vez recebido, o levaram sob a direção de Josué, quando entraram na posse da terra das nações que Deus expulsou da presença dos nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que lhe fosse dado achar a habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão que lhe edificou uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, como diz o profeta. Então, quem cita essa passagem foi Estevão, que diante daqueles fariseus que zelava pelo templo de Deus, dizendo que ali era a morada de Deus, ele traz esse relato que aqueles que receberam a bênção de Deus, Deus tirou eles do Egito e levaram para a terra prometida. E ali surgiu uma promessa, um desejo de Davi depois edificar uma casa. Porque Jacó foi beneficiado ao entrar no Egito, e ali a nação surgiu dentro do Egito, cresceu e Deus tirou eles com a mão forte. Então surgiu no desejo de Davi esse desejo de fazer uma habitação para Deus. Mas o profeta logo foi e avisou Davi que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Mas Deus deu o privilégio de Salomão fazer aquele templo, porque Deus tinha um propósito naquela história para depois Deus realmente habitar no homem. E o verso 49 que diz assim: o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, qual o lugar do meu repouso? Então, quando você vê alguém hoje lançando uma pedra fundamental, é igual eu disse no início, dizendo que ali é a casa do Senhor, isso é engano e falta de conhecimento, porque Deus, ele nunca habitou em templo feito por mão de homens. Ali no templo de Salomão, ele ouvia as orações que eram feitas ali. E hoje, aonde é a habitação de Deus, Simar?
Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que diz assim: E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: O que João viu? Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Então agora Deus não habitaria mais e nem ouvia a oração naquele tabernáculo mais. Agora ele mudou. Ele destruiu aquele templo e com 3 dias ele construiu um tabernáculo novo. Pois com eles, com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Então eles, no primeiro século, eles receberam a promessa que eles seria construído para a morada de Deus. Então chega no ano 70, a velha Jerusalém cai por terra, Deus deixa de falar com o povo através daquele templo e agora Deus passa a habitar, tabernacular no homem. Então agora o homem passa a ser a morada do Deus eterno. Então hoje, tudo aquilo que passa disso, dizendo que você precisa ir buscar Deus, campanha para a busca do Espírito Santo, encontro com Deus, isso tudo é engano e é furada. Meus irmãos, você é a morada de Deus, do Deus vivo no seu espírito. Passando disso é engano e fraude, mas nós já nascemos completos, sendo morada de Deus. Eles não, eles foram feitos morada de Deus, foram casa construída para a habitação de Deus. Quando nós nascemos, nós já nascemos completamente construído por Deus, a casa preenchida para a glória do nome do Senhor. Valeu, meus irmãos, um abraço. Não deixe ninguém te enganar. Você é a morada do Deus eterno, no Espírito.